Bom dia, corretores de sucesso. Bom dia, 6 em 6. Para você que está entrando nessa live agora, para você que não me conhece, eu sou Ana Paula Freitas e sou corretora de imóveis, assim como você lá atrás, há 7 anos, quase 8 anos já. Fiz a minha transição de carreira, eu era advogada, tinha um escritório e comecei a me interessar mais pelo mercado imobiliário, comecei a me apaixonar pela corretagem. E hoje eu estou aqui para contar um pouco dessa experiência, quero contar para vocês como é que eu saí do 0 aos 6 dígitos na minha conta. Eu estava, zero não, gente, eu estava com menos alguma coisa, porque eu estava ali endividada em um momento da minha vida, com muitas questões e pessoais, financeiras, enfim, que precisavam ser trabalhadas ali, e a corretagem foi a melhor coisa que me aconteceu naquele momento. Eu venho trazendo para vocês um pouco dessa experiência, venho trazendo também dicas, ferramentas de como você deve se portar, de como você deve se colocar dentro do seu negócio. É um negócio, sim, você é um empreendedor, você tem que querer ser um empreendedor de sucesso, precisa comunicar isso, precisa ser a pessoa de sucesso que você tanto deseja, mesmo que ainda não tenha acontecido aí os 6 dígitos na sua conta, ou que agora nesse momento você esteja aí, se afogando em dívidas, não tem problema. O que importa é qual é a comunicação que você tem colocado no seu trabalho, como você tem comunicado isso na sua vida profissional, como você tem se colocado no seu ambiente de trabalho, nos seus atendimentos com os seus clientes. Isso é que vai fazer a diferença, isso que vai te direcionar para o seu sucesso. Pode ainda não ter acontecido, mas vai acontecer sim. O que você precisa é mudar tudo aquilo que não está surtindo efeito aí, que não está trazendo um efeito positivo, é você transformar, transmutar para que você comece a ter os resultados que você tanto deseja. Tá lá já para você aquele cliente que vai te ajudar a chegar nesses 6 dígitos, ele tá ali para você, só te aguardando. Aquele produto que você precisa vender para o seu determinado cliente, ele também já existe, basta que você vá buscá-lo, basta que você tenha uma nova visão sobre a sua profissão. A sua profissão é maravilhosa, vai muito além do que apenas vender imóveis, vender apartamento, casa, enfim. Você vende muito mais do que isso. Você realiza aí grandes sonhos, você realiza grandes oportunidades, você realiza grandes momentos aí na vida do seu cliente. Então, nossa profissão é uma profissão que deve ser muito respeitada, mas esse respeito deve começar por nós. A forma como a gente se comunica nela, como a gente se coloca nela, que vai dizer quais vão ser os nossos resultados e como as pessoas nos devem também nos tratar. Então, muita atenção com isso. Eu tenho 3 dicas para você que tenha uma comunicação de sucesso, para que você se comunique de forma efetiva e de forma que vá te trazer resultados. Anota aí. A primeira delas é: seja objetivo. Muito difícil quando você pega um cliente, ou você vai fazer uma parceria com alguém que é muito pouco objetivo. Eu sou uma pessoa que já tenho essa característica muito objetiva mesmo, muito prática na minha vida. Então, para mim, eu tenho muita dificuldade com pessoas que são pouco objetivas, que não conseguem dizer realmente aquilo que elas querem dizer. Elas não conseguem passar o recado porque falta objetividade. Elas vão passeando em várias áreas, elas vão passeando em várias situações que não dizem respeito àquilo que a gente está ali combinando, aquilo que a gente está ali acordando, ou que faz parte ali do próprio negócio, não faz parte ali do perfil daquele cliente. Então isso deixa o cliente muito confuso. Então, se você é essa pessoa que não consegue colocar as ideias com muita clareza, comece a exercitar isso. Então seja assim objetivo. Como é que eu posso fazer isso, Ana? Ser objetivo, se eu realmente, quando eu vou contar algo, eu conto desde o início, eu passei em todos os momentos daquela situação ali. Na realidade, isso é um exercício. Se você não é essa pessoa objetiva, você não é essa pessoa que consegue ser mais prático, comece a desenvolver essa habilidade em você. Então, até nas conversas que você for ter com os amigos, quando você quiser contar as suas histórias, lembre que você está praticando o exercício da objetividade. Então, seja objetivo nas suas conversas, no recado que você quer passar. Já começa a fazer o exercício.
Tem ainda dificuldade, você não tem encontrado muitas pessoas para conversar, faça isso no papel. Pega ali um caderno, um papel e escreve. Você vai estar com o seu cliente, você quer passar algumas informações para ele, você precisa ser objetivo, então vai lá e planeje o que você vai falar para o seu cliente. Você não precisa ser uma cópia do que você quer falar, né? Você não precisa ali ter aquele script todo montadinho, mas você vai ali organizando o seu cérebro para que ele entenda o que realmente é de importância e que você ali já está começando a se organizar, né? O seu cérebro ele começa a entender essa nova realidade e isso vai virando sim uma nova habilidade para você. Então escreve lá no papel quais são as coisas que você precisa fazer, que você precisa falar para esse cliente, que são importantes. Nossa, Ana, mas na hora eu vou me esquecer. Se você acha que você pode se esquecer, pode fazer pega um post-it, pega um post-itzinho, coloca lá as anotações, cola lá atrás do seu celular. Quando você estiver com um cliente, você pode de vez em quando dar uma olhada no que você não quer deixar de falar para o seu cliente, que você quer passar essa mensagem para ele. Você pode ler sim. E pode até, dependendo do cliente, você pode dizer, eu anotei aqui algumas coisas que eu queria passar para você em relação a esse produto que eu não queria esquecer, então tá aqui anotado isso. E ali você desenrola aí a sua conversa. Mas seja muito objetivo, seja claro no que você tem para falar. Coloque com clareza as suas ideias, coloque com clareza a mensagem que você quer passar para o seu cliente, os pontos que são importantes para você passar para o seu cliente. Pense nas objeções que ele possa vir a ter em relação a esse produto, em relação a esse imóvel que você vai levar. Já leve já as respostas para isso, para que você amenize, amortize aí talvez essa objeção, né? E se você sabe das necessidades que ele tem, também você pode pontuar ali, olha, isso aqui vai ser bom porque ele vai te atender naquilo que o senhor tinha me falado a respeito de tal coisa. Então você vai mostrando que aquele imóvel ali é uma grande oportunidade, que o teu cliente ele busca por oportunidade. Então mostre que esse imóvel ele tem todos os pontos que vão acolher as necessidades desse seu cliente, tá bom? O segundo ponto, anota aí também. Esse é o melhor, gente. Aprenda a ouvir. As pessoas têm muita dificuldade. Eu vejo que tem corretores que têm muita dificuldade de ouvir. Eles às vezes nem entendem o que o cliente deles querem porque eles não ouvem. O teu cliente ele sinaliza para você o que ele quer, mas se você não estiver pronto para ouvir, você não vai conseguir entender o que o seu cliente quer. Você não vai conseguir perceber por quê? Porque você não tem uma escuta ativa mesmo. Ouça o que o seu cliente tem para falar. Não esqueça, né, na realidade, que o seu cliente é seu chefe e que você precisa atender as necessidades desse seu cliente. Então, não é a sua ideia que precisa prevalecer, sim a ideia do seu cliente. Até para que você consiga depois administrar as possíveis objeções que o seu cliente tenha em relação ao produto que você tem e que você sabe que é um excelente produto, é uma excelente oportunidade para ele, mas para que você saiba pegar certinho nos pontos que ele mesmo mencionou e que você consiga amenizar isso, você precisa ter uma boa audição. O seu cliente ele precisa ser ouvido, o seu cliente ele precisa entender a importância que ele tem para você e que você está ali dando atenção para ele, tratando ele com diferencial. Você é um corretor 6 dígitos, você precisa ser esse corretor que transmite isso para o seu cliente, né? O seu cliente ele está ali, sabe que ele vai ser ouvido, ele sabe que ele vai ser respeitado em todos os quesitos que ele tem de importância para essa negociação que vocês estão começando, ou que vocês já estejam até não só iniciando, mas até finalizando. Então, aprenda a ouvir. Aprenda a ouvir. Faça exercício na sua casa, ouça seus filhos, ouça sua esposa, seu marido, ouça quem você estiver ali falando. Tente ter um olhar mais de escuta, né? Dentro de uma discussão e tudo mais, para você perceber qual é a mensagem que o outro está passando para você. Terceiro ponto, a terceira dica, anota aí. Ajuste o seu tom de voz. Gente, isso também é muito importante. Existem pessoas que não têm a menor noção. Estão atendendo ali o cliente
e não conseguem fazer um ajuste de voz, fala muito alto ou fala muito baixo. Então o cliente ele não consegue ter criar um rapport com você. O que é isso, né? Quando você tem uma troca ali com o seu cliente e que você está falando ali na mesma sintonia que ele, para entendimento e para que ele passe a querer ser atendido por você. Ele precisa ter a necessidade de ser atendido por você. Você precisa despertar isso nele. E o tom de voz, ele vai fazer todo sentido. Cuidado aí com o tom de voz que você utiliza, se é muito forte, né? Eu vejo algumas pessoas que têm um tom de voz tão firme, tão... como eu posso te dizer, tão agressivo, que mesmo no momento que ele está passando ali a mensagem dele, ou ele está ali colocando a ideia ali para o cliente, ou passando uma informação importante, ele cria no cliente uma antipatia, só pela voz, pelo tom de voz que ele usa. Então, muito cuidado com isso. Se você tem esse tom de voz, muito cuidado até com as mensagens que você manda pelo WhatsApp, as mensagens em áudio, porque elas ficam muito frias dependendo do tom da sua voz. Então tente sempre buscar o olho. Se você tem essa dificuldade, o olho no olho com o seu cliente, para que ele compreenda ali que é somente o seu tom de voz e que você, na realidade, é só o seu perfil, isso não tem nada a ver com a negociação. Então, às vezes, a pessoa pensa que o corretor está ali brigando com ele, que ele está obrigando ele a alguma coisa pela tonalidade de voz. E tem aquele corretor também que tem a voz muito frágilzinha, tem uma voz muito... Precisa de trabalhar esse tom de voz para que você também seja respeitado, sabe? Para que você seja... para que o cliente e os seus parceiros, eles entendam também o que você está falando. Então, o tom de voz, ajustar o tom de voz é fundamental. Ana, como é que eu faço isso? Olha só, se você já percebeu que você tem essa dificuldade, ou que isso é um limitador aí para você de bons resultados, busque ajuda profissional. Existem fonoaudiólogos que trabalham com isso, existem profissionais que podem estar te ajudando. Se você não tiver esse acesso, busca na internet. Com certeza existem muitos profissionais aí liberando material para que você possa começar a ajustar. Então fique muito ligado, peça uma pessoa amiga que esteja sempre com você para te alertar, te sinalizar quando a tua tonalidade de voz não estiver adequada. Não estiver adequada mesmo, não é que você seja inadequado não, mas às vezes a gente precisa ajustar algo em nós para que a gente realmente deslanche aí para o sucesso. E não tem nada de mais com isso. A gente respeita e a gente gosta a gente tem que nos gostar, mas tem coisas que às vezes acontecem que freiam aí o nosso percurso. Freiam o percurso aí que poderia já estar acontecendo na tua vida e não está. E a tua comunicação com certeza fala muito a respeito da pessoa que você é, do corretor que você é e dos seus resultados. A tua comunicação, ela traz um resultado para você, mesmo que você nem perceba. Tenha certeza que um grande fator aí já de início é a comunicação que você tem com o seu cliente. E a gente poderia estar falando aqui hoje muito sobre comunicação, porque existe a comunicação verbal e a não verbal. Você precisa estar atento que tudo em você comunica. Se você quer ser um corretor, se você é esse corretor de sucesso, você precisa ter todo esse conjunto, colocando para o teu cliente o corretor de sucesso que você é. Você precisa ser esta pessoa, e sendo essa pessoa, se demonstrando assim, tá? Então você precisa comunicar em tudo, na sua forma de vestir, na sua forma de falar, na sua forma de se colocar, na sua forma de ouvir, na sua forma de se colocar nas situações que forem contraditórias àquilo que você realmente acredita ou que gostaria. Então tudo isso está comunicando, tá bom? Essas são as dicas de hoje, nesse sábado maravilhoso. Gente, hoje eu tenho 8 visitas para fazer. Eu desejo que o dia de vocês esteja assim, cheinho de boas notícias e bons atendimentos, tá? É o que eu desejo. Eu vou sair daqui, já vou tomar meu banho, já vou me arrumar, já vou ficar pronta aí para minha comunicação. Já surtiu um efeito aí de sucesso, tá bom? Um beijo e até amanhã, gente.